Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site. Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing. E o tema do episódio dessa semana é um negócio que, assim, com certeza vocês todos já devem ter lido e visto e escutado, talvez, em manchetes de jornais, que é: fãs de Harry Potter são menos preconceituosos, fãs de Harry Potter são mais empáticos com minorias. Isso já há muito tempo, né? E aí a gente basicamente quer discutir, né, se isso é verdade, se isso não é verdade, como isso acontece, enfim, a gente quer desvendar os mistérios por trás de preconceitos em Harry Potter, etc. Né, Marina? Quem leu a série tem uma vaga ideia do porquê disso, mas eu acho que é muito importante a gente sentar e conversar e ver perspectivas diferentes, destrinchar o assunto, né? Pra ver se a gente chega... Bom, ninguém aqui, né? Tipo, nossa, fizemos isso tudo por anos pra chegar em uma grande conclusão, mas a gente tá no fandom há bastante tempo, né? Então eu acho que tem uma validade. Exatamente. E para falar sobre esse assunto com a gente recebe o professor de História Victor Menezes, da Unicamp. O Victor, vocês devem conhecê-lo porque ele tem vários projetos legais aí com Harry Potter pela internet. Ele já deu aula de Harry Potter na Unicamp. Ele já fez muita coisa no fandom de Harry Potter, né, Victor? Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Pedro e Marina, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui participando do Semanário dos Bruxos com vocês. Para começar a nossa conversa, acho que antes da gente começar, na realidade, a nossa discussão, eu queria fazer uma breve introdução, assim, né, sobre esse estudo que todo mundo, né, já deu notícias sobre. É um estudo, né, que foi publicado em 2014 no Journal of Applied Social Psychology, que é um periódico científico de psicologia, né, que demonstrou que jovens que leram os livros de Harry Potter tendem a ser menos preconceituosos contra grupos socialmente marginalizados, né, como os LGBTs, imigrantes, enfim. Esse estudo, gente, ele teve 3 etapas. Na primeira etapa, 34 crianças italianas da 5ª série, então ali por volta dos 10 anos mais ou menos, não sei, foram submetidas a um curso, entre aspas, sobre o mundo de Harry Potter. Por 6 semanas, eles leram, acompanhados, é claro, de professores e tudo mais, leram trechos dos livros de Harry Potter que abordavam, dentre outras coisas, passagens como aquela que o Malfoy xinga Hermione de sangue ruim, ali em Câmara Secreta, etc. Em seguida, esse grupo de pesquisadores promoveram discussões sobre discriminação com estes alunos, e também com alunos que não tinham participado, entre aspas, desse curso. E aí, nesse ponto, eles notaram que aqueles que haviam tido o curso tinham uma mente mais aberta em relação a imigrantes, a homossexuais, enfim. E para os pesquisadores, então, ficou muito clara a relação que essas crianças faziam entre a luta do Harry contra o preconceito sofrido pelos nascidos trouxas, né, com a que a gente trava diariamente contra a marginalização da vida real, né. Bom, beleza. Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Aqueles, né? Parece que eu tô dando aula aqui. Sim, tá certinho, sir. Tranquilo. Ok. Isso que é o Victor, que é o professor, mas enfim. Aí na segunda etapa, gente, foi com adolescentes. 117 adolescentes, também italianos, foram entrevistados, né? Os que tinham lido, gostado e se identificado com Harry Potter, novamente se mostraram mais abertos e tolerantes em relação às minorias sociais. E por fim, o estudo trabalhou também com pessoas um pouco mais velhas, né? Um grupo de estudantes universitários ingleses, né? Aí já estava em outro país. E com isso eles concluíram que os estudantes que menos se identificavam com Voldemort, assim, difícil alguém se identificar com Voldemort, né? Mas enfim, tem louco pra tudo. Eles tendiam a ser mais preocupados com os desafios enfrentados por imigrantes, que era uma questão muito atual na Europa, principalmente ali no início dos anos 2010, quando essa pesquisa foi conduzida, né? E aí, enfim, com base nisso tudo, eu lanço a braba. Em termos gerais, gente, Harry Potter tem representatividade de minorias sociais? Pra resumir, não. Mas assim, me parece que Harry Potter, no geral, é uma história de alegorias, né? De tipo... A mais famosa que a gente fala é tipo... do Lupin, dos lobisomens em relação às pessoas que tinham HIV ali nos anos 70. Né? Sei lá, os dementadores são uma alegoria à depressão. Sabe? Tipo assim, me parece que é uma história que tem várias alegorias que te levam a entender que não faz sentido você julgar alguém pela pessoa ser diferente, né? Ou de que o que torna ela diferente não torna ela menos, pode ser inclusive algo que pode beneficiá-la, enfim. Me parece que é meio isso, assim. A questão
da representatividade em si, eu acho que é muito nova, tá ligado? Não era uma pauta quando Harry Potter foi escrito. Parece que não é, tipo, super na cara, tá ligado? Mas tá ali. Sim, eu penso de forma bastante parecida com o que você acabou de mencionar, Marina. De fato, se a gente pensar no termo representatividade e na forma como nós entendemos hoje representatividade, né? Nos anos 2020, que não é simplesmente você colocar um personagem de determinada minoria social dentro de uma obra literária ou de uma obra fílmica, mas é como você coloca esse personagem também, né? Não basta você ter um filme ou uma história com 20 personagens brancos, aí você coloca um personagem negro que aparece em 10% da história e falar que isso é representatividade. Não é, porque esse personagem precisa ter uma agência dentro da trama também. E quando a gente pensa em Harry Potter, nós temos a presença de personagens não brancos, para falarmos em questão racial, né? Nós temos 6 personagens negros e 3 personagens asiáticas, num grupo de 127 personagens que nós temos ao todo em Harry Potter. Então é interessante lembrar que nós temos ali o Dino Thomas, o Lino Jordan, a Angelina Johnson, o Shacklebolt, o Zambini, o Agoro, que são personagens negros e que são explicitamente negros. Isso é interessante nós notarmos também, que aparece no texto a descrição desses personagens como pessoas negras. E a gente tem 3 mulheres asiáticas, que nós sabemos que são asiáticas por conta do seu sobrenome, que são as irmãs Patio e a Cho Chang. Então nós temos a presença de personagens não brancos na narrativa, só que a importância que esses personagens têm, ela é bem pequena, né? A gente pensar os principais personagens da saga, de Harry, Ron, Hermione, aqueles que passam a fazer parte também da Armada de Dumbledore, todos vão ser descritos como personagens brancos ou vai ficar implícito no texto que eles são brancos, né? Porque geralmente, quando o personagem é um personagem não branco numa narrativa literária, o autor precisa descrever qual que é a etnia, qual que é o tom de pele dele, porque os leitores, se não fazer isso, os leitores vão entender que esse personagem é branco. Então nós temos ali a presença desses personagens, só que se a gente pensar em termos de representatividade, não é. E como você bem levantou, o Harry Potter começou a ser criado em 1990 e foi publicado entre 1997 e 2007. Apesar de ser um tempo histórico curto, relativamente curto, né? Nós aqui crescemos com Harry Potter, estamos aqui na faixa dos 30 anos agora, mas muita coisa mudou, principalmente em questão de discussão sobre representatividades. E ainda mais sobre representatividades dentro da literatura de fantasia voltada para adolescentes. Eu acho que a gente sempre tem que pensar o contexto histórico no qual o Harry foi criado, que é esse dos anos 90 e início dos anos 2000, no gênero literário ao qual ele pertence, que é a fantasia, e a categoria literária, que são livros jovens adultos, escritos para adolescentes. E havia, e ainda há hoje, uma série de pressupostos do que se pode ou não colocar nessa literatura, como você coloca. E aí eu acho que isso é interessante, a gente vai falar também aqui sobre a questão do Dumbledore, que é uma grande polêmica, né? Se o Dumbledore ele é gay, por que não está explícito no texto que ele é gay? Fazendo uma leitura a partir da perspectiva da história, que é a minha área da formação e dos estudos de gênero, eu vejo que o Dumbledore, ele foi sim pensado pela Rowling como um personagem LGBT. Antes que ela declarasse isso em 2007. Há indícios, há marcadores de sexualidade do Dumbledore nos 7 livros de Harry Potter. Mas por que não aparece de forma explícita? E aí, antes da gente começar a julgar que a Rowling fala que ele é gay em 2007 porque ela está atrás do dinheiro dos LGBTs, ela está criando queerbait, que são termos que também não estavam no mainstream em 2007. Né? 2007, na verdade, a Rowling tinha mais a perder com o grande público do que a ganhar ao falar que um dos seus principais personagens era gay. Então a gente precisa pensar no contexto, a gente precisa pensar no gênero literário também, dentro do qual Harry Potter estava sendo criado, e quais expectativas que o mercado editorial tinha para esse gênero. Nem tudo você pode colocar numa literatura jovem adulto hoje, em 2021, e tem muitos temas que eram vistos como espinhosos também naquela época. Então, com isso, não estou justificando a J.K. não ter colocado o que a gente entende hoje como representatividade nos livros de Harry Potter. Mas eu acho importante nós levarmos em consideração o contexto histórico, né, e da onde esses livros estão saindo. Era inclusive isso assim que eu tava pensando, né? Quando a gente discute e a gente chega a essa conclusão de que não tem representatividade de minorias, mas o quanto isso é problemático, né? Ou se é problemático ou não no contexto, né? Claro que a gente não vai julgar Friends como se fosse uma série produzida em 2020, né? Da mesma maneira que a gente não vai julgar Harry Potter, enfim. Exato. E também, assim, se a gente pegar obras juvenis da mesma época, Crepúsculo, Percy Jackson, enfim, que é inclusive mais recente do que Harry Potter, né? Eu não sei nem qual que seria a obra mainstream, assim. Qual que é a obra mainstream de 1994?
que começou a ser publicado em 97, na década de 90, o YA, assim. Em termos de literatura jovem adulta e fantasia, a gente vai ter a Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, que é um autor britânico também, que inclusive está fazendo muito sucesso novamente, né? A série continua sendo escrita, e a série da HBO, que realmente é sensacional. Mas a gente, até nos anos 90, e aí isso é uma questão também da literatura jovem adulto, Harry Potter vai inaugurar, de certa forma, a ideia de livro serializado dentro dessa categoria. Não era algo muito comum, né? A literatura jovem adulto, ela surge ali nos anos 30 do século 20, logo após psicólogos e pedagogos, sobretudo, criarem o conceito de adolescência. Acho que isso é importante dizer também, né? Até o início do século 20 não se tinha a ideia de adolescente. É tudo muito recente, né? Assim, digo que pra história isso é muito recente, né? Tudo muito recente, né? Então, até o início do século 20 tinha a ideia da infância ou criança, e mesmo a ideia da infância foi sendo construída no século 18 e 19, e acabava ali a infância com 9, 10 anos, as pessoas entravam no mercado de trabalho, na sua grande maioria, e se tornavam adultas. Ali em 1906, 1907, que psicólogos começam a categorizar esse novo tipo de ser humano que é o adolescente. E a partir disso, começa a se criar toda uma cultura juvenil voltada, então, para essa nova categoria de seres humanos. Nos anos 30, a gente vai ter o surgimento da literatura jovem adulta. E a literatura jovem adulta ela foi passando por diversas transformações ao longo das décadas, né? Décadas de 30, décadas de 90. O que é interessante quando a gente pensa em Harry Potter é que ele inaugura um novo tipo de consumo de literatura jovem adulta, não só porque se torna um fenômeno mundial, mas porque até então, comum era você ter uma obra que tinha uma história só, principalmente entre as que faziam sucesso. A gente pensar, por exemplo, um grande sucesso dos anos 90, jovem adulto, que tem personagem LGBT, mas que vai ser a exceção dentro do gênero, é As Vantagens de Ser Invisível. Ele é um dos poucos livros jovens adultos que chegaram ao grande público, que se tornou um best-seller, que isso é importante dizer também. O primeiro livro jovem adulto que há um personagem gay como protagonista é de 1969, chamado Eu Chegarei Lá, É Melhor Valer a Pena, do John Donovan. No mesmo período ali que a gente vai ter as revoltas de Stonewall e o início do movimento LGBT moderno. Só que esse livro e alguns outros que vão surgir nos anos 80, 90, eles não estão sendo lidos pelo grande público, não estão no mainstream, não estão se tornando best-sellers mundiais, como vai acontecer com Harry Potter. Então, Harry Potter também não é uma série jovem adulto como qualquer outra. E Harry, como eu comentei, ele também inaugura essa ideia de obras que vão ser serializadas. Então, a gente, é claro, já tinha tido a Bússola de Ouro, mas a Bússola de Ouro, ela vai fazer, a Bússola de Ouro, né, que é o primeiro livro do Fronteiras do Universo, vai fazer mais sucesso depois que Harry Potter é publicado, na verdade, porque aí os fãs de Harry Potter, entre a publicação de um livro e outro, começam a procurar outros livros de fantasia semelhantes, e nós vamos ter na esteira de Harry Potter a publicação de obras, como você falou, Crepúsculo, ali entre 2005 e 2009, a gente vai ter Percy Jackson, depois a gente tem Jogos Vorazes, que são séries de jovens adultos, que vão dialogar com fantasia, que vão ser serializadas, e que, como você bem apontou, Pedro, também não vai ter representatividade nos termos que nós entendemos e defendemos hoje, né? Então isso é importante a gente ter em mente, que Harry Potter, ele não está sozinho ali nos anos 90 e nos anos 2010. Ele não é exceção, né? Não é exceção, ele é a regra, na verdade, né? A exceção é As Vantagens de Ser Invisível, por exemplo. E que ainda assim, apesar de ser um livro do gênero jovem adulto, ele é um livro, enfim... É que Harry Potter até nisso, né? Ele começa como um livro infantil, supostamente, e não é uma história necessariamente desde o início de Coming of Age, né? Que é essa história do amadurecimento das pessoas, da transição da juventude para a vida adulta, e também não é de fantasia, né? E eu acho que isso vai mudando muita coisa, né? Se a gente pensar em jovem adulto, infantil, jovem adulto de fantasia, fica nulo, né? Exatamente. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu sempre comento nas minhas aulas também que quando a gente vai discutir representatividade e a gente vai discutir Harry Potter, nós temos que comparar Harry Potter com outras obras que estavam sendo publicadas no mesmo período. Não dá para colocar em contraposição, por exemplo, Harry Potter com, por exemplo, os livros da Becca Bertelli, que é uma autora que eu adoro, né? Que escreveu Com Amor, Simon, que está escrevendo ali mais de uma década depois. Ambos são livros jovens adultos. E ainda é chocante, né? Porque foi ali, aqui no Brasil, por exemplo, em 2016, se não me engano, que o Simon saiu. E eu lembro que quando ele foi pros cinemas, acho que em 2018, ele foi o primeiro filme pra adolescente, mainstream, protagonizado, enfim, por um adolescente gay e tudo mais, né? Então, assim, é muito recente. Sim, exatamente. Em termos também étnicos raciais, desde que a literatura jovem adulto surge lá nos anos 30, tem personagens negros dentro dessas obras. Só que como eles são representados? Geralmente
geralmente de forma estereotipadas, de forma vilanizadas. Então é aquilo que eu falei também, né? Ter um personagem não significa que é representatividade. Então você vai ter um histórico também. É só nas últimas décadas que a gente vai ter uma defesa muito grande, não somente por ter personagens não brancos dentro das narrativas jovens adultos, mas também personagens como protagonistas dessas obras, né? Quando a gente pensa, voltando aos Vantagens de Ser Invisível, a gente tem ali um personagem que é gay, mas ele não é o protagonista. O protagonista, que é o Charlie, é heterossexual, que é uma outra característica dessa literatura jovem adulto pré-Harry Potter também, ou durante Harry Potter. E se aparece algum LGBT ou se aparece algum personagem não branco, a tendência é que ele não seja protagonista. Diferente agora dos anos 2010, a gente vai ter autoras como, por exemplo, a autora do livro Filhos de Sangue e Osso, em que todos os personagens são negros e a protagonista é uma mulher negra. Então já é um outro contexto, com outra demanda de público e com uma outra demanda de mercado editorial também. A gente não pode esquecer que obras como Harry Potter, a literatura jovem adulto como um todo, ela é resultado também do capitalismo, o capitalismo tem um grande impacto nessas obras, né? Essas obras, para vender, o mercado editorial tem que estar aberto para os temas que elas vão discutir. Então, hoje nós temos livros como Filhos de Sangue e Osso, o Simon e diversos outros, não é porque o mercado editorial ficou bonzinho ou que os editores perderam seus preconceitos. Os editores de hoje são os mesmos dos anos 2000, dos anos 90, mas eles perceberam que há uma demanda de adolescentes hoje muito grande, exigindo e querendo consumir produtos que tenham representatividade. Então, para continuar vendendo e lucrando, eles começam então a priorizar autores, autoras e obras que vão tratar de representatividade. Então, se não é por acaso que as coisas acontecem. E tudo tem um histórico também, né? Acho que isso é sempre interessante a gente pensar. Sim, não dá pra cobrar, né? Eu acho que a conclusão que a gente chega é que não dá pra cobrar de Harry Potter que ele seja... Até porque ele já quebrou muitas barreiras de outras maneiras, né? Era um livro infantil que tinha muitas páginas, que não tinha ilustração, enfim. Quebrou muitas barreiras, né? Então não dá pra cobrar a mesma coisa. Eu acho que o exemplo mais básico que todo mundo dá e que é muito real é o rolê de que a J.K. Rowling teve que ser a J.K. Rowling, né? Teve que ser um nome abreviado para as pessoas não saberem que ela era mulher, porque não acreditavam que, tipo, meninos, né? Meninos, se você tem um pinto, automaticamente você consegue ler fantasia. Se não tiver, você não lê, né? E aí, não achava que meninos iam ler uma história de fantasia escrita por uma mulher. Então, ela teve que fazer a sigla, né? Pra ficar mais escondido e tal. Então, tipo, pô, ali final dos anos 90, né? E ela teve que fazer isso. Então, não foi um nível de você não vai poder ser publicada. Vai poder, mas assim... Vai poder depois de ser recusada por, sei lá, 12 editoras, né? Não, mas aí a gente que não tem visão, né? Como sempre. Mas a questão é, tipo, você vai poder ser publicada, mas tem aqui essa exigência. Só se for dessa forma, sabe? Porque é muito louco. Eu acho que principalmente é isso, né? Pra gente aqui, que tá nos 20, 30 anos, é muito louco pensar que a gente viveu coisas já, tirando, enfim, a pandemia, obviamente, né? Mas é muito louco pensar que a gente viveu coisas que a gente já pode falar, não, porque o contexto histórico, entendeu? Tipo, pra mim me parece muito surreal. Que eu já posso falar uma obra que eu lia. As coisas estão mudando muito, né? E foi muito rápido, o que é ótimo, tá ligado? É ótimo, mas assim, nos anos aí 2010, essa cultura LGBT e várias questões também, acho que feministas, raciais também, né? Enfim, começaram a estar muito em voga, né? De tipo assim, cara, não é ok você fazer isso. Não, tem que ter isso. Sabe, tipo assim, como mudou rápido, né? Mas isso quer dizer então que essas obras que a gente lia há pouco tempo já estão, de certa forma, ultrapassada, né? Tipo assim, o tipo de coisa que a gente vê hoje em dia de representação a gente não vai ter ali, porque acho que são duas coisas, tanto do mercado não aceitaria, né? Se a pessoa escrevesse, se a pessoa fizesse no geral, e também de que não era algo discutido. Sim. No alto do nosso privilégio e tal, a gente tem que parar pra pensar e desconstruir, né? Porque o que é o padrão, né? É aquilo lá, é o homem cis, branco, hétero. Esse é o padrão. Geralmente o seu protagonista vai ser isso, tá ligado? E aí precisa realmente ter um questionamento, até interno, né? De tipo assim, não, peraí. E isso não quer dizer também que, nesse sentido, no pouco que teve, digamos assim, entre aspas, de representatividade, a gente tá concluindo que, né, Harry Potter não pode ser colocado no banco dos réus por falta de representatividade necessariamente, mas também tem alguma coisinha ou outra ali que é complicado, né? A questão, por exemplo, da Cho Chang, assim, eu tenho amigos asiáticos que dizem que é muito estereotipado, né? Sim, sim. É complicado, assim, também. Eu acho que até deve ser separado
comparação, na verdade, que a Ásia é um continente enorme, né? Então, tipo, na verdade, a gente falando de Xocheng, a gente tá falando, então, de pessoas com ascendência chinesa, né? Que é uma coisa bem específica, muito diferente, por exemplo, das Pátio, que é de ascendência indiana, né? Então, assim, tipo, é bem diferente, até culturalmente falando, né? E os estereótipos que perpetuam sobre pessoas que dizem, né, amarelas, né? Que aí é o pessoal da Coreia do Sul, Japão, China, é diferente, né? De indianos, por exemplo, e tal. Mas, de fato, o caso da Xocheng, e esse é o rolê. Há uns anos, alguém teria percebido isso? Esses assuntos não eram discutidos, tá ligado? Então, o fato de ter essa personagem que é o nome mais, sabe, estereótipo possível. Que seria, é como se fossem dois. Eu li sobre isso, na realidade, eu acho que eu vi um vídeo no TikTok sobre isso, eu não sei o quão correto está, mas que seria algo como se fossem dois sobrenomes, né? Cho Chang. Nem sei lá, necessariamente isso, né? Mas o ponto é que é muito óbvio, né? Pensa em um nome chinês, é esse, tá ligado? Tipo assim, ela é uma menina, é tipo assim, o interesse romântico do protagonista que não vai ser o interesse que ele vai ficar de fato, né? Quase assim, vamos usar essa figura aqui pra esse fim. E não desenvolve ela, né? Não desenvolve, ela não tem muito a própria história, além de estar sofrendo por outro homem, né? Que é o Cedrico. Uhum. Mas é uma coisa que há uns anos a gente nem discutiria, a gente nem pararia pra pensar, tá ligado? Então, tipo, é muito louco, muito legal, entendeu? Tipo, obviamente é péssimo pra Harry Potter, né? Que tenha isso. Mas legal que as pessoas estão percebendo, né? Refletir sobre isso, discutirmos e criticarmos, isso já é um ponto muito positivo, né? O que eu acho interessante de pensar também, como a gente estávamos falando, é sempre levar em consideração lá o contexto histórico, o gênero e tal. E ao levarmos isso em consideração, nós não estamos justificando os problemas que é em Harry Potter, nós estamos explicando por que eles estão lá, mas não justifica, né? Eu acho interessante também, além da gente pensar o contexto e o gênero, é sempre pensar o lugar de fala da criadora de Harry Potter também. E aí, o que é a J.K.? Ela é uma mulher branca, heterossexual, britânica, e isso diz muito sobre ela, né? É alguém que veio da classe trabalhadora, e a gente vê isso também aparecendo em Harry Potter, e a gente não pode esquecer que ela é um ser humano que nasceu, cresceu e continua vivendo até hoje dentro de uma sociedade que é uma sociedade que foi um grande império no passado e que ainda hoje tem uma áurea muito imperial e que dominou quase todo o mundo, né, no século XVIII, XIX e XX. Então, algum desses olhares que os britânicos têm sobre o outro, sobre aqui o Oriente, por exemplo, né? Isso vai influenciar também em como as pessoas inglesas veem o Oriente, de forma muito preconceituosa. E a J.K. ela não vai passar incólume a isso. E não que isso seja necessariamente algo que ela fez de propósito, assim, vou colocar a Cho Chang dessa forma, vou colocar ela na Corvinal, porque logo, se ela é uma oriental, ela vai ser inteligente também, que vai ser um outro estereótipo que vai aparecer, mas algo que está ali, que aparece no texto devido justamente o espaço social de onde a J.K. está escrevendo. E dizer isso, novamente, não é justificar, não é perdoar ou condenar, né? Não é esse o nosso papel. É justamente a gente entender o que está acontecendo ali. Então, como a Marina bem colocou, o Pedro também, por um lado, a gente entende que não há representatividade ali, porque essa discussão não estava em pauta. E é importante nós frisarmos, não estava em pauta no mainstream, não estava em pauta entre a população no geral, porque nos meios acadêmicos isso já estava sendo discutido. O que vai acontecer nos anos 2010 é que esse debate, que era um debate acadêmico de historiadores, antropólogos, sociólogos, críticos literários, vai ultrapassar, vai extrapolar os muros da universidade e vai chegar no grande público, que somos nós, né? Que são os leitores e tudo mais. Então, isso é interessante. E a J.K., por mais que ela tenha um diploma universitário, ela tenha feito graduação em letras, né? Não necessariamente ela estava a par desses debates, ou se ela estava, não necessariamente ela achava importante. Acho que ela estava interessada mais, assim, pelo que eu já lembro, né, de entrevistas dela. Acho que ela, não sei, ela estudou uma faculdade que chama Foreign Languages, né? Eu não sei como é que seria. É letras mesmo? Seria algo como letras... Parecido, né? Bacharel em letras, mas com formação, no caso dela, foi em estudos clássicos de francês, né? E aí ela falava que ela fugia, assim, pra ir pras aulas de clássicos, sabe? De mitologia. Então, assim, acho que não era o rolê dela, né? Porque é isso, ela é uma pessoa que não faz parte disso, né? Não é o ponto dela. Sim. Ao mesmo tempo, a gente percebe, desde o início das entrevistas dela, e no próprio texto de Harry Potter, que ela sempre foi uma pessoa que esteve muito próxima de debates feministas.
feministas, né? E é claro, existem diversos feminismos, existem diversos grupos, diversos conceitos de feminismo, mas só uma das coisas que ela faz ao criar a personagem Hermione, que ela quebra já paradigmas em colocar uma personagem que é protagonista também, e que é uma personagem feminina, e que é uma personagem racional, porque é muito comum a gente encontrar na literatura, ainda mais naquela época, a racionalidade sendo colocada como característica dos personagens masculinos, enquanto que os personagens femininos sempre colocados como mais sentimental, pessoas mais impulsivas. E quando a gente vai para Harry Potter, se a gente pensar nessa questão de representação de gênero, o impulsivo ali é o Harry, não é a Hermione. A Hermione, ela vai ter essa racionalidade. Então, essa pequena mudança que ela faz ao criar um personagem masculino e um personagem feminino já mostra que ela tinha uma preocupação que, claro, não necessariamente vai corresponder ao que o feminismo estava discutindo nos anos 90, mas já é uma preocupação dela em ter uma representação de uma mulher, de uma personagem feminina que se diferenciasse do que se tinha na literatura infantil e jovem adulta até então. E isso é resultado, primeiramente, por ela ser mulher, né? Por isso que é sempre importante a gente pensar o lugar de fala também. Quando eu falo, ela é uma autora britânica falando, colocando personagens oriundos de outras partes do globo, esse olhar dela como mulher, como pessoa britânica, está influenciando. E aí nós vamos ter estereótipos, nós vamos ter também a influência do que a gente chama de racismo estrutural. Então, é interessante, por exemplo, ao mesmo tempo que a Rowling cria alegorias riquíssimas em Harry Potter em relação ao racismo, ela cria alegorias, não representações, então ela tem ali, a gente tem em Harry Potter uma trama que serve de alegoria para problemas raciais no mundo, mas ela não está representando o racismo ali, né? Porque ela não está colocando os preconceitos ligados a uma etnia específica. Os preconceitos é ligado a uma categoria fictícia que ela cria dentro daqueles romances. Mas, ao mesmo tempo, os personagens principais não têm a representatividade étnica, são todos brancos e tudo mais. Então, você vê aí um resultado do que é o que a gente chama de racismo estrutural. Mesmo essa autora tendo uma preocupação em criticar, né, para os seus leitores o racismo, que é um dos maiores males da sociedade contemporânea, ela não percebe que ao colocar somente personagens brancos, ela está, de certa forma, reproduzindo o racismo estrutural. Então, esses conflitos que a gente encontra no texto de Harry Potter são muito interessantes, né? São, como a Marina falou, mostra como Harry Potter em alguns temas já está datado, em outros não, mas ao mesmo tempo, acho que faz a gente refletir que Harry Potter como um todo e toda obra literária vai trazer necessariamente só discursos bons ou só discursos ruins. Vão ser contraditórios, vão ser complexos, porque os seus criadores são contraditórios e são complexos, né? O mundo em que esses criadores vivem é contraditório e é complexo. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração também. Não sei o que vocês acham sobre isso que eu falei. Concordo plenamente. Não, total. E é isso, né, gente? Mesmo não tendo a representatividade, né, como a gente já discutiu aqui, por que será que a leitura, né, como concluiu essa pesquisa conduzida lá no periódico científico de psicologia, por que será que a leitura de Harry Potter tornou as crianças, os adolescentes, até os jovens, enfim, mais empáticos e menos preconceituosos com estes grupos de minoria social? Por que vocês acham que isso leva, né? Eu acho que volta à questão das alegorias, né? Assim, principalmente a dos elfos domésticos, né? Que seria essa racismo, a escravidão, né? Acho que tem até uma visão bem interessante, né? Porque a Hermione tá ali fazendo fale, né? Essa frente de defesa aos elfos e tal. E as pessoas que são, então, o próprio Rony, né? As pessoas que estão ali bem inseridas na sociedade bruxa ficam, não, mas nada a ver, eles gostam, não sei o que, não é uma coisa nem que é questionada, né? Então, acho legal que também traz essa perspectiva, não só errado, como não é tão óbvio assim como a gente acha que é, né? Muita gente simplesmente passa a vida toda e não para questionar o sistema de forma alguma e tal. Então, já tem essa questão ali mostrando, gente, pelo amor de Deus, né? Eles não são criaturas humanas, mas merecem, né, dignidade e direito de ir e vir, e, enfim, direitos como todos nós, né? Assim, é uma situação que é muito precária e mais pra frente a Hermione, enfim, trabalhando no ministério, consegue dar um jeito nisso, assim. E de que até como os elfos, enquanto minoria, eles, né, também, eles estão tão inseridos naquele rolê e eles estão presos por magia, né? Então eles também, o Dobby fica se punindo o tempo todo por estar fazendo algo errado, não quer aceitar, né? A Wink, por exemplo, não quer aceitar que já não tá mais sendo elfo de alguém, né? Parece que o ponto deles ir a servir, é tipo uma lavagem cerebral, assim, que passa por gerações e gerações. Então, por exemplo, já tem isso aí que deixa muito claro no texto de que, tipo, isso tá errado, isso tem que ser mudado, entendeu? E é um problema estrutural, né? É isso que é engraçado, né? De como
É isso, a J.K. Rowling, ela critica um racismo estrutural da sociedade bruxa, mas ela não consegue reconhecer o dela mesma, né? Isso é muito é interessante, como as coisas funcionam, assim. Mas eu acho que é disso, e eu acho que também é a questão mais forte que é a dos sangue ruins, né? Que existe aí um paralelo com o nazismo, né? Que tem a ver um negócio com ascendência, com sangue e tal, mas que também, como se a origem da pessoa, né, para essa sociedade bruxa preconceituosa, como se a origem da pessoa fosse determinante de alguma coisa, né? Como se da onde ela veio, as pessoas que são da família dela, fossem com certeza determinar que tipo de bruxa ela vai ser ou não bruxa, enfim, né? Que é muito claro, porque a gente vê que é uma coisa antiga, a gente vê que o Grindelwald já fazia isso, que o Voldemort também tá atrás dessa questão da supremacia bruxa e tudo mais. Então eu acho que, tipo, principalmente essa, né, do sangue bruxo e tal, vai permeando toda a história ali e fica num nível que fica claro que a gente não tem que julgar as pessoas pelas origens dela, né? É isso, tipo, se você tem um mínimo de interpretação de texto, você lê o livro e você entende que isso se aplica a coisas da sociedade no geral, né? Eu concordo também, novamente, em gênero, número e grau com você, Marina. Eu acho que ela cria ali uma alegoria a um problema real que existe no mundo, que é o racismo. E ela não fica só nessa alegoria. É interessante que ela vai levar essa alegoria adiante e até mostrar o que esse embate entre um grupo que se considera superior por X, Y motivos, frente a outro, pode levar. A gente pensar no mundo real que o racismo que vai ser teorizado no século XIX, dentro da ciência, né, que a gente vai chamar de racismo científico, não que o racismo já não existisse antes, mas no século XIX a ciência, medicina, antropologia, sociologia, história, vão encontrar meios de justificar por que X pessoa é inferior ou superior a outra. E essas teorias que são criadas no século XIX, elas vão dar base para genocídios do século XX, como o genocídio armênio no início do século, e também o exemplo mais conhecido, que é o nazismo, mas a gente também vai ter os genocídios coloniais, né? Os impérios europeus, eles vão fazer verdadeiros genocídios no continente africano, no continente asiático, durante o período ali que a gente chama de neocolonialismo, pautado nessa ideia de diferença racial. Eu sempre comento em aula que uma das formas da gente entender o nazismo é a partir da perspectiva que os europeus passaram a fazer dentro do continente europeu o que eles já faziam há quase um século na África, na Ásia e na América. Então é interessante isso, né? Isso não é um mito, isso aconteceu na história, né? E genocídios continuam acontecendo baseado nessa diferença, nessa suposta e falsa diferenciação racial. E aí quando a gente vai para Harry Potter, ela começa lá no livro 1 e 2 a apresentar para os leitores um mundo que é hierárquico e um mundo que tem preconceitos, que a forma como as pessoas se comportam são parecidas com a forma como as pessoas no mundo real se comportam diante das diferenças raciais, né? Então, ela cria uma alegoria para o racismo. E essa ideia de superioridade bruxa vai culminar nas guerras bruxas, né? Vai culminar no domínio do Voldemort. Parece que é uma questão que permeia todas as histórias, assim, né? No sentido de que, enfim, em Harry Potter tá ali, em Cursed Child tá, em Animais Fantásticos, acho que com mais força ainda, né? Exatamente. Então, ela é muito cuidadosa com a mensagem que ela quer passar, né? Uma das mensagens que Harry Potter passa, né, as pessoas devem ser respeitadas, e quando um grupo se coloca como o melhor do que o outro e começa a subjugar o outro, ao fim que isso pode chegar são os genocídios, né? É o que o Voldemort vai fazer. Ao mesmo tempo, o discurso que a J.K. passa em Harry Potter, e isso talvez crie muitos conflitos atuais com os fãs dela diante das posturas dela, é a defesa das pessoas que são vistas pela sociedade como não normal. Eu gosto muito de como a J.K. começa o primeiro romance A Pedra Filosofal com a frase: o senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros número 4, se orgulhavam de dizer que eles eram perfeitamente normais, muito obrigado. Então ela já começa a série ironizando a ideia de pessoas que se auto-intitulam normais e que têm preconceitos, ódio e perseguem todos os que são diferentes a eles, né? E aí ela vai brincar com isso, que a gente vai vendo ao longo da série, que os Dursley, na verdade, são um dos personagens mais odiosos e mais hipócritas de toda a série. E aí ela traz isso pro leitor: olha, pessoas que ficam dizendo que são superiores, pessoas que ficam dizendo que são normais,
elas são hipócritas. E isso é algo bastante real, né? Bastante presente nas sociedades contemporâneas. Então é interessante esse discurso que Harry Potter traz pela defesa da igualdade, pela defesa dos diferentes existirem, aparece por meio de alegorias, como a do racismo, como a da escravidão, e aparece também de forma explícita no texto. E aí acredito eu que isso vai dar base para que os leitores, ao lerem aquela obra, mesmo não se vendo exatamente lá, mesmo não eu, por exemplo, como um fã gay de Harry Potter, nunca vi algum personagem exatamente igual a mim na série, né, enquanto eu lia como adolescente. Mas eu me via na Hermione, por exemplo, o preconceito que ela sofria por não ser aquilo que uma parcela da sociedade bruxa esperasse que os bruxos fossem, a forma como ela sofre isso e ela tenta sempre se colocar como inteligente, como uma sabe-tudo, esse desejo dela de mostrar que ela sabe, é uma reação aos preconceitos que ela sabe que ela vai sofrer dentro daquela sociedade. E eu, como um adolescente que sofria homofobia cotidianamente na época de escola, e eu não podia me colocar, eu me enfiava nos estudos, eu pensava, bom, esse bando de gente patético que fica brigando comigo, zoando com a minha cara, falando que vai me bater na saída, eu vou mostrar que eu sou melhor do que eles, porque eu sou inteligente e vou tirar nota melhor do que eles. Hoje eu julgo essa postura que eu tinha, julgo, não precisava dessa arrogância, mas era a forma como eu lidava com o preconceito que eu sofria. E isso eu via muito na Hermione, então isso me fazia ter a Hermione, como ainda hoje é minha personagem favorita, e me fazia sentir representado em Harry Potter. Então eu não precisava ter um personagem gay na série para eu me ver nela, por conta da personagem, por conta das alegorias que a Rowling colocou, eu via situações muito semelhantes ou que eu poderia apropriar para entender situações que aconteciam comigo. Eu acredito que muitos leitores fazem isso, né? Então, eu acho que esse é o poder da alegoria também, é das coisas mais interessantes da fantasia, e que possibilita também que pessoas diferentes, de diferentes cantos do mundo, usem para essa alegoria, né? Então, é interessante quando a Rowling ela não fala exatamente em etnias ou em raças, mas ela cria uma nova alegoria. Pessoas que sofrem racismo no Reino Unido podem se identificar com isso. No Brasil, que é um contexto totalmente diferente do Reino Unido, né, de racismo, vai se identificar, e pessoas que estão na China, na Coreia, na Tailândia, vão ler aquilo e vão se identificar também. É universal, né? Até nesse sentido, né? Sim, exatamente. Com certeza. Eu acho que, de fato, é um tipo de mecanismo que funciona muito bem, né? Às vezes, você, ao invés de você lidar com questões diretamente sobre isso ou sobre aquilo, você faz essa alegoria porque aí todo mundo pode se identificar. Se você sofre um tipo de opressão, você meio que, por causa disso, você se torna mais empático com outras opressões, né? É isso, sofri homofobia e a Hermione não era aceita porque ela era. Aí eu consigo fazer associação por isso, né? Tipo assim, ela não tá sendo aceita por motivos diferentes de mim, né? Mas também é uma mesma questão. Ela também tá tendo que lidar com ser diferente. E aí se voltaram pra Harry Potter de alguma forma porque elas se identificavam, né? E aí ao mesmo tempo em que elas se identificavam, também é possível dizer que ela conseguia ler a história e interpretar de que não era certo aquilo que estava acontecendo, de que a gente realmente tem que combater essas forças opressoras. Sim, com certeza. Eu vejo que há uma nova geração que surgiu nos últimos anos, que é uma geração que não lê os livros, não leram os livros, que são fãs pelos filmes. E os filmes, como vocês já falaram aqui em outras conversas, A gente fala em todo episódio. Né? E são muito problemáticos, assim, como eles tratam algumas questões, adaptaram e tudo mais. Para um exemplo muito simples, né? Ele corta totalmente o ativismo da Hermione, né? Que isso depois vira simplesmente ministra da magia. Corta totalmente. A ditadura do Fudge e da Umbridge em Ordem da Fênix não tem o peso nos filmes que tem no livro, né? No filme fica parecendo muito mais algo cômico. Então, assim, não tem a densidade. Então, quem é fã de Harry Potter só pelos filmes, já perdeu aí 70% da temática e das discussões que a J.K. colocou no texto de Harry Potter. Essa é uma questão. E é aquela coisa, tipo assim, eu conheço uma pessoa e ela fala, sou fã de Harry Potter, eu já consigo avaliar quem a pessoa é, basicamente, tá ligado? Já é meio automático, tá? Você consegue entender que ela tem os mesmos valores que você e tudo mais. Então a pessoa que possui esses valores hoje em dia, né, tipo assim, ser publicamente transfóbica é uma coisa que, tipo assim, mas pera, não faz sentido. Ela leu Harry Potter, tá ligado? É meio isso, assim, tipo, a pessoa realmente se perdeu no personagem, né? Acho que é por isso que choca, porque justamente a gente, toda essa coisa realmente de lutar contra as injustiças, de defender os mais fracos, sabe? De entender que não é certo você tratar os outros de forma diferente por eles serem diferentes em si, isso não é legal, a gente aprendeu ali.
Então é só um reflexo, né? Tudo que a gente faz depois disso é um reflexo do que foi aprendido e, enfim, discutido e tal. Que é isso, a gente reconhece os problemas da obra, mas a gente também reconhece tudo que ela nos trouxe, né, de bom. Por isso que essa questão da J.K. Rowling, né, eu acho que eu acabei sem querer te cortando, leva a gente a um patamar de reflexão e de, assim, deixa a gente sem chão, porque é num nível nunca antes visto, né, assim, é muito fácil a gente se posicionar contra, sei lá, o presidente do país, entre aspas, mas não é fácil a gente se posicionar contra a criadora disso tudo, né, é muito doido que ela própria tenha esse tipo de posicionamento, enfim, é incompreensível, assim, no fim das contas, né. E o que eu acho que também é importante a gente ressaltar, que a J.K. hoje ser uma pessoa transfóbica, eu não tenho como afirmar que ela sempre foi transfóbica, né? Hoje nós sabemos que ela é, e é um estado, né? Pode ser que ela se repense, melhore nessas questões e daqui a alguns anos não seja mais. Eu sempre lembro, por exemplo, da Anne Rice, que é a autora da série Entrevista com o Vampiro, que nos anos 90, quando ela se torna evangélica, ela dá entrevistas com discursos extremamente homofóbicos, dizendo que ela estava arrependida de ter criado os livros que ela tinha criado. E aí depois ela descobre que o filho dela é gay e que a igreja na qual eles faziam parte não aceita a sexualidade do filho. Ela se repensa como ser humano e ela volta atrás, pede desculpa e volta a escrever os livros de vampiros e tal. E hoje, quando a gente fala de Entrevista com o Vampiro de Anne Rice, ninguém mais lembra da homofobia que ela teve no início dos anos 90. Então pode ser que com a J.K. aconteça algo parecido. Oremos. Mas o que eu acho que é importante também a gente ter em mente é que a J.K. ser transfóbica hoje não anula a moral e a mensagem que os livros de Harry Potter trazem. Porque os livros já são maiores do que a própria J.K. Rowling. É resultado ali de um momento específico e a mensagem que está nos livros e o poder que essa mensagem tem, ela não é anulada pelas cagadas que a J.K. vem fazendo. Sim. É que é absurdo, mas assim, na cabeça dela tem um sentido, né? Não, essa questão da transfobia da J.K. Rowling vai dar, eventualmente, um podcast só pra isso, né? Mas realmente, na cabeça dela, ela tá certa. Assim, na cabeça do Hitler, ele também achava que ele estava certo. É o que eu estou falando. Eu tentar entender por que ela pensa de tal forma não significa que eu estou justificando e passando pano. É justamente eu tentar entender uma mentalidade. Nós, historiadores, estamos desde o final da Segunda Guerra Mundial tentando entender o que se passava na mentalidade dos nazistas, não para justificar. Até para entender e não cair no erro que pode levar outras pessoas a pensar a mesma coisa, né? Exatamente. E o ponto é isso, né? A gente discutindo isso, nem era muito ponto, na verdade, falar da J.K. Rowling, mas assim, prova que sim, fãs de Harry Potter são meninos preconceituosos, tá ligado? Exatamente. Porque a própria autora tá falando merda e a gente tá aqui criticando ela. Sim. Ou pelo menos há uma tendência de serem menos preconceituosos, né? Exato. É. A gente tenta, né? Obviamente vai cometer deslize, né? E eu acho que com tudo isso é interessante pensar, né? De tipo, é isso, né? Cada vez mais surgem próprios fãs de Harry Potter e tal, falando, não, porque Harry Potter não tem a representatividade e tal, que é o que a gente já discutiu. Mas é uma cobrança que eu não vejo com as outras obras, sabe? Eu acho que é mais uma comprovação de que realmente o fã de Harry Potter é muito preocupado com isso, sabe? Porque eu não vejo os fãs de Crepúsculos discutindo isso. Obras anteriores, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Nárnia. Pô, em Nárnia, sabe, tipo assim, as meninas não... A mais velha, né, que eu esqueci o nome agora. A Susana. A Susana não volta pra Nárnia porque ela começou a gostar de maquiagem, entendeu? Tipo assim, e ela virou vaidosa, entendeu? Tipo, é um negócio assim, Senhor dos Anéis tem que nenhuma mulher, e aí no filme colocaram uma, né? Pra ter alguma coisa, sabe? Tipo assim, realmente são histórias que são da sua época, entendeu? Então, o que eu entendo, mas eu não vejo esses fandoms criticando dessa forma, colocando peso, né? Bom, tem muita gente que acha que Rick Riordan inventou a representatividade na literatura juvenil, né? Sim, não é, porque Percy Jackson, a primeira, né, os primeiros 5 livros não tinham, né, e aí o ponto é que o Riordan continuou escrevendo, né, então ele pegou essa época realmente que houve essas mudanças nos paradigmas da literatura, principalmente, e aí ele inseriu, né, personagens homossexuais, personagens trans, e cara, ótimo, tá ligado? Que legal. Nem sei se inseriu personagens trans, mas enfim. Tem um personagem gender fluid, assim, mas eu tenho, desculpa te cortar rapidinho, Marina, só fazer um parênteses, eu tenho, não é o tema, então não vou me estender, mas eu tenho algumas críticas e uns problemas muito grandes com os textos do Riordan. Tanto a primeira série, que é uma série que defende
nas entrelinhas e até de forma aberta o imperialismo norte-americano e a ideia de Estados Unidos como o grande símbolo do Ocidente que vai brigar contra a barbárie. Então esse é um tema que está ali. E quando a gente vai para as outras séries dele, mesmo quando ele vai falar sobre mitos do Oriente, do Egito, o olhar que ele tem é um olhar ainda americanizado, é o que ele vai reproduzir uma questão orientalista que a gente discute bastante na história, a partir da teoria do estudioso chamado Edward Said, mas a questão também de quando ele vai colocando personagens não brancos, não LGBTs, algo que eu sempre coloco em sala de aula e que eu queria que as pessoas aqui pensassem, não é só a importância do que coloca, mas é como coloca. Então, como são esses personagens que estão aparecendo no Riordan? Realmente é representatividade ali? Ou ele está indo na crista da onda porque vai vender e ele coloca um personagem? Não vou responder porque não é o tema do nosso podcast de hoje, mas deixa essa provocação para os leitores. Mas vocês já sabem a resposta, né? Não, é total, assim. É muito injusto você comparar uma obra que continuou, né, depois dos anos 2010 e tal, e tem milhões de livros e tal, com algo que parou, que começou no final dos anos 90 e parou em 2007, tá ligado? Porque são agora contextos diferentes. E que bom que as coisas mudaram tão rápida, né? Certas questões e tudo mais. Mas não tem como você comparar, entendeu? Você cobrar. Então, assim, acho que até justamente por Harry Potter ser mais novo do que Senhor dos Anéis, do que Narnia, do que Star Wars também e tal, que, meu Deus, sem palavras, assim. Acho que justamente até por ser mais novo que as pessoas não fazem esse recorte histórico, né? Não param pra pensar que, não, mas na verdade, mesmo que não faça tanto tempo, já é diferente o suficiente, né? Mas eu acho que justamente por ter essa cobrança em cima de Harry Potter e mais questões serem trazidas, é porque as pessoas têm mesmo essa preocupação, né? De tipo... E aí, no caso, eu tô falando de quem é fã, né? As pessoas que realmente não falam por falar, sabe? Nem consomem um negócio e ficam falando merda. E, pelo amor de Deus. Gente, foquem no que vocês gostam. Foquem no que vocês gostam. Vão ler o que vocês gostam em vez de ficar enchendo o saco. É porque é isso, se vocês se importam realmente e gostam de Harry Potter e estão preocupados, as críticas de vocês são muito válidas, enfim, a gente tá aqui pra isso. Mas se é só pra jogar hate, tchau. Não, exato. Não tenho tempo, não. Já diria nossa grande musa inspiradora e poeta contemporânea, haters, né? Gonna hate? Exatamente, amiga. Você pegou, né? Eu achei que você ia falar da Anitta, tá ligado? Que ela fala, e se for pra reclamar, não perco meu tempo, não. Não. Eu gosto de poesia de altíssima qualidade. Aqueles, né? Americanizado. Ai, sim. E com isso, a gente encerra a nossa discussão. Mas assim, encerrando sem encerrar, porque esse é um assunto que rende muita discussão, rende muito pano pra manga, né? A gente pode continuar a falar, se vocês discordarem de alguma coisa, se vocês concordarem com alguma coisa, enfim. Nós estamos todos nas redes sociais, vamos passar as redes sociais pra vocês agora. E bora continuar esse papo por lá, né? Então, as minhas redes, hoje eu vou começar por mim, vai. As minhas redes sociais são todas IM Pedro Martins, no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, em todos os lugares. Quais são as suas, Marina? São todas também Marina Anderi. Marina, ANDRI, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, tamo lá. Isto. E a gente, como a gente não é nada educado, a gente pergunta pro convidado depois, né? Quais são as suas, Victor? Sim, eu tenho as minhas redes pessoais, que vocês encontram como Victor Menezes, tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o Twitter. E eu tenho uma página, tanto no Facebook quanto no Instagram, somente de Harry Potter, que é a Para Além de Hogwarts, onde eu divulgo textos e análises dos livros por meio de uma perspectiva da história. Ou seja, é uma página de divulgação científica dos meus trabalhos acadêmicos sobre Harry Potter. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de como eu tenho interpretado e trabalhado, deixo o convite aqui para seguirem a Para Além de Hogwarts. Conteúdo de altíssima qualidade, como a discussão que o Victor contribuiu e trouxe pra gente aqui hoje, tá, gente? Então, assim, recomendadíssimo. E o Victor, inclusive, direto e reto, ele tá fazendo projetos, né? Ele tá fazendo, enfim, ele ministra cursos, muitos ligados ao Unicamp, né, Victor? Uhum. E agora, recentemente, não adianta você se inscrever, porque já vai ter acabado e, enfim, não tem vaga também, mas, enfim, o Clube do Livro de Harry Potter. Então, tem muita coisa que o Victor faz de bem legal, assim, dentro do fandom. Recomendo demais. E assim, né, o Potterish, né, tem o potterish.com, que você encontra as notícias, você encontra artigos, você encontra quiz, teste, tudo, em que a gente sempre também tá divulgando os cursos do Victor, né? Sim. Sempre que tem alguma coisa, a gente sempre publica lá, fala como se inscrever certinho, porque são sempre algo
muito, muito legal, assim. Eu tive a oportunidade de participar de um dos rolês, né, que foi quando o Vitor tava dando aulas de Harry Potter pra terceira idade, né, no projeto Universidade. Eu fui lá no Unicamp, gente, palestrei no Unicamp, foi ótimo. E que é super, nossa, é muito legal, realmente, assim, todos esses projetos. Eu só tenho a agradecer a vocês pela parceria, né? Desde 2017, como a Marina falou, né? Que foi quando você participou do curso, Marina. Vocês estão sempre divulgando os cursos, o Clube do Livro. Então, muito obrigado mesmo. Assim, tenho um carinho muito grande pelo Potterish, que eu acompanho desde minha adolescência. Tenho um carinho muito grande por vocês. E é sempre uma honra conversar com vocês, discutir, aprender com vocês. E também ter essa parceria que vocês estão sempre ali divulgando, ajudando o meu trabalho. Então, muito obrigado mesmo. Feliz. É isso, gente. Um beijo e até terça que vem. Beijo, tchau. Beijo.